Então vamos falar de economia, gente. Falamos em bilionários, vamos falar agora de um assunto que esquentou o debate econômico durante a semana. Depois de 12 dias cotado acima de R$6, chegou a bater 6,08. R$6,08. O dólar deu uma trégua, fechou abaixo desse patamar na última quarta-feira. Os economistas heterodoxos, que são os que costumam levar mais em conta suas ideologias do que a matemática propriamente dita, imediatamente creditaram a queda a uma avaliação do mercado de que o Lula poderia morrer. Isso seria bom para a economia. E aí a Gleisi Hoffmann, aquela pessoa brilhante que o Gabriel já vai comentar, ficou ofendidíssima. A militância surtou, disse que o mercado era malvado, que queria a morte do presidente. Calma, Gleison, vamos falar mais. Mas a coisa não foi bem assim, não. Então a gente vai por partes, tá? Na segunda-feira, dólar bateu a sua maior cotação nominal da história. Coisa que vem acontecendo com certa frequência nas últimas semanas. Até ali, o que estava irritando o mercado? Estava retirando investimento estrangeiro do país. A paralisia do pacote fiscal anunciado pelo Haddad no Congresso e que fez o Lula chegar lá no evento e falar assim, arrumem a porcaria da comunicação que tá dando chabu. Na quarta-feira, antes do país saber que o Lula ia passar por mais um procedimento cirúrgico no cérebro dessa semana, a moeda americana já estava em retração. A moeda americana já estava caindo com a expectativa do mercado pela decisão do Copom, tá? A notícia sobre o Lula ajudou a moeda a cair, mas não foi só a única razão pela qual o dólar baixou. É isso, exatamente. Vamos explicar direitinho para todo mundo entender. E isso é muito importante de você guardar na sua cabeça para entender o resto de toda essa história. Em economia, gente, muito raramente os fenômenos têm uma única explicação. Às vezes eles não têm explicação nenhuma. Eu cansei de perguntar quando eu cobria mercado internacional no Estadão, tentar entender o que estava caindo, o que estava subindo, e me diziam caiu porque não subiu. Não. Entendi. Então, assim, Tá. agora, uma explicação única é muito difícil. Mas vamos falar sobre a celeuma, então. Por favor, gente, não dá para cair, né, nesse papinho de que o dólar baixou porque o mercado estava torcendo pela morte do Lula. O mercado é pragmático. O dólar subiu o tanto que subiu nos últimos meses por ação do governo, ora bolas. O pacote de corte de gastos, mambembe, declarações tortas do presidente sobre o cenário fiscal e o embate constante do Lula com o Banco Central, na pessoa do Campos Neto, são apenas alguns dos fatores que levaram o câmbio ao descontrole que a gente tem visto. É muito claro para os agentes econômicos que o Lula não gosta da autonomia do Banco Central, mas ela é um ganho evidente para o país. Sim. E aí, quando o Lula é internado, a perspectiva é de que fique mais fácil aprovar o pacote fiscal proposto pelo próprio governo, porque não vai ter resistência do presidente da República. Sim. Não tem a ver com torcida pela sua morte, mas sim com a questão de haver uma outra linha de raciocínio econômico tocando o país, tanto no curto prazo quanto para 2026. Então, esperar que o investidor estrangeiro não se anime com essa possibilidade é ser ingênuo, tanto que o dólar já voltou a subir. Não, e mencionar aqui, eu e a Manu, a gente estava ouvindo ontem o... Me perdoa, o meio, mas Pedro o... Doria. Pedro Doria, obrigada. Ah, tá vendo? Alguém tem Nem cérebro sabia que eu ainda na sabia. bancada. A gente estava ouvindo o Pedro Doria mencionar essa questão e ele é muito, muito claro o que ele explica ali. O mercado não vai querer perder dinheiro, não vai torcer para a coisa destrambelhar, porque ele não quer perder dinheiro, Claro que gente. É muito simples. Então, assim, o mercado é pragmático. Tá dando certo? Então, ninguém vai fazer uma especulação para daí e perder dinheiro depois. Não existe isso. Não é uma torcida, é olhar de tendência. E eu sei que pra gente é difícil entender, porque nós brasileiros somos muito analfabetos em economia, assim, lato sensu, Sim. e também na nossa economia doméstica. A gente entende muito pouco, doméstica das nossas casas Sim, mesmo. aham. A gente entende muito pouco do assunto. Então é normal que todo mundo vilanize e vá assim com a toada. Existem movimentos arquitetados? Existem. E quando isso acontece, inclusive tem CVM, CAD. você tem organizações para olhar e falar assim, isso aqui foi feito de propósito. Não é assim que a coisa funciona. Inclusive é maravilhoso, porque o PT entrou com uma ação no CAD pedindo uma investigação da Faria Lima.
Da avenida? Não, é isso. Tá ótimo. Mas não é brincadeira. Eu vou embora. Você não tá me Eu não vou ajudando. apresentar mais. Chega. Como assim? É isso, olha só. A ação pede a intervenção do CAD, que se mostra inadiável, seja para avaliar eventual ocorrência de prática concorrencial ilegal, seja para apurar e adotar as medidas legais em face de eventual infração à ordem econômica. Os danos que esse grupo instalado na chamada Faria Lima vem causando à economia brasileira são consideráveis. Não há menção a uma única empresa. Não é delicioso? É porque... Eu tô cansada. Eu tô também, cansadíssimo cansado também. desse partido também. Eu tô exausto. Vai. Ai, gente. Vamos adiante. Me dá Como mais Gabriel- café? Eu preciso me Como o acalmar. Gabriel falou, o dólar já voltou a subir e os juros também. Na última reunião do Copom, o Banco Central decidiu levar a taxa Selic de 11,25% para 12,25% ao ano e ainda prometeu aumentar pelo menos mais 2 vezes no mesmo ritmo nas próximas reuniões. Antes que a Gleisi Hoffmann pire, vale dizer que a decisão foi unânime. Opa! Não foi apenas birra do presidente da instituição, Roberto Campos Neto, o que pesou para a decisão para além da inércia do Congresso diante do pacote fiscal foi a inflação. Como a atividade econômica está aquecida e o emprego está em alta, sem o controle das contas públicas, o risco inflacionário sobe muito. É isso. Outra coisa que estava no radar do Bacen era a alta do dólar, como o Gabriel também comentou. Não porque o banco queira facilitar a vida do Vidal, que está passeando lá na Disney, a gente está odiando esse reality que ele está fazendo com Alice, mas porque, como a gente já explicou mil vezes aqui, o dólar alto também impacta diretamente na inflação. É isso. E a precisa função entender do isso. Banco Central é Controlar. a inflação. Pô, Tá. pelo amor de Deus. Bom, das 16 capitais pesquisadas ali pelo IBGE, 10 delas já estão com a inflação acima do teto de 4,5%. A inflação de serviços, que é uma das que mais preocupam os economistas, está em 4,71%. As carnes dispararam mais de 15% nos últimos 12 meses. E não precisa do IBGE para dizer isso para a gente, né? Até porque o que o IBGE mostra é aquilo que a gente já viu no mercado. Quem faz compra sabe do que a gente está falando. O que é impressionante é a insistência de parte do governo de brigar com o Banco Central, sendo que a inflação é a pior inimiga de qualquer governo. Olha o exemplo do Biden. É isso. Que por mais que a economia estivesse melhorando, o povo não sentia isso quando foi fazer compra no mercado. Tirando a Gleisi Hoffmann, né? Porque como o Gabriel gosta de falar... É a maior inimiga do Brasil, do PT e do Lula. De todos. É na insatisfação com a economia que os governos perdem apoio. Gente. É evidente.